E se eu te disser que às vezes as pessoas não entram no teu comércio por uma questão espiritual? Ah, Marcos, mas aí já é demais, né? Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente entra nos comércios e tem um crucifixo? Às vezes numa academia de ginástica, às vezes lá numa academia de pilates, às vezes numa vendinha. Vocês já viram isso? Isso significa que aquelas pessoas, elas creem que o mundo espiritual influencia e elas estão pedindo proteção através daquele crucifixo, provavelmente muito, provavelmente abençoado por um sacerdote, e aí se tornou um sacramental. Então elas acreditam. E deixa eu te falar, e isso é verdade. Não estou te dizendo que o crucifixo, o sacramental, ele vai proteger aquele local ali. Não estou te dizendo isso. Aliás, meu conselho para quem tem esse sacramental, coloque ele sempre na altura da tua boca. Para toda vez que tu passar por ele, com muito amor, com muita adoração a Jesus, não aquela imagem, tu possa beijar aquele crucifixo. E esse amor a Jesus, ele tem retribuição. Nosso Senhor vem, te abraça e abraça todos que estão naquele ambiente aí. Isso sim, isso faz uma diferença enorme. Mas a pergunta é por que as pessoas não estão entrando no teu comércio? Uma das possibilidades, não é que seja sempre isso, mas uma das possibilidades que tu tem que pensar é que anterior às pessoas se enxergarem, se verem, eu olhar para aquela pessoa e gostar do jeito que ela se vestiu, ou gostar da aparência daquele ambiente, anterior a isso são as almas. Como as almas se interpretam, como elas se veem. Então, da parte espiritual, as almas, elas são como ímãs. Elas se atraem ou se repelem. E isso relativo a trevas e luz. Deixa eu te contar a minha experiência. Um dia eu estava na academia e eu estava fazendo esteira e de repente uma moça parou lá do outro lado, umas 3 esteiras para lá, dando explicações ali para uma pessoa que estava na esteira, e eu senti como se a gente fosse se colar, assim, e já tinha extrapolado a parte da alma, já era como se os corpos fossem se colar, a gente ia se colar, assim, sabe? Como se houvesse essa força extrema que ia, pá, que ia colar. Aí eu fiquei me perguntando o que tinha acontecido ali, né? Com o tempo, eu comecei a ver como é que era a vida daquela pessoa. Então, uma pessoa de muita fé, participava em grupo de campista e fazia isso, e a missa diária. Aí eu compreendi que era uma pessoa de muita luz. Então eram 2 almas de luz que estavam se colando. Era isso que estava acontecendo. Então, anterior a qualquer coisa, é o que acontece. E nesse dom que eu posso dizer para vocês que eu tenho de sentir as almas, não vejo nada, apenas sinto, eu posso categorizar isso. Tem esse tipo de pessoa que atrai com muita força, porque é de muita luz, muita fé. Tem aquela pessoa que atrai com uma força bem mais fraca, simpatiza. Tem aquela pessoa que vai e não vai. Então, na hora que eu cruzo com ela, é uma força assim que puxa e solta, que é como se fosse assim, eu vou até Jesus quando eu preciso, depois eu me esqueço. Eu vou quando eu preciso, depois me esqueço. Eu vou quando eu preciso, depois me esqueço. É mais ou menos assim. Depois tem abaixo a pessoa que é neutra. Tanto faz, eu não vou te repelir, nem vou te atrair. Ela passa por ti dessa maneira. E o último nível, a pessoa que te repele. Você sente que a minha alma, ela precisa se afastar para respeitar o espaço da força de repulsão dela. Isso é real. Isso é real para mim. A minha vida é assim. Eu sinto isso. Então eu sei te dizer claramente, aquela pessoa lá, ela repele Jesus. Ela não quer as coisas de Deus. Se tu não quer a luz, tu só pode estar nas trevas.
e tu é um filho do maligno. Porque não existe meio termo, não existe vácuo de poder sobre a nossa alma. Ou tu é de Cristo, ou tu é do maligno. Essa pessoa é do maligno. Ela não tem nada ali de Jesus. Ela repele o que é de Cristo. É isso que acontece. Pois então, o que está acontecendo no teu comércio? Ora, se tu vive numa região que é de muita fé, muitos de Cristo, e tu não é, está acontecendo exatamente isso. Aquelas almas sentem, antes de qualquer coisa, que elas não devem entrar naquele ambiente. Não é para elas. Aquele território não é para elas. É isso que está acontecendo. Teu negócio vai fechar. Mais cedo ou mais tarde teu negócio vai fechar, porque essas almas não vão querer entrar ali. Elas se sentem mal ali. Ali não é lugar da luz. E isso acontece em vários ambientes. Tu já não parou para pensar? Às vezes tu entra num ambiente e tu começa a te sentir mal. Tu estava bem, tu entrou, começou a dar uma dor de cabeça, tu começou a dar um revertério no estômago, começou a dar uns negócios assim, tu não estava daquele jeito. Porque aquele ambiente não é da luz. Não é da luz. Anterior a tudo isso que a gente vê, anterior à matéria, está o mundo espiritual. Sempre está no mundo espiritual. Como diz Efésios 6, a nossa batalha é no mundo espiritual. Abrindo um parênteses, o que nós estamos vendo no nosso país hoje, toda a questão econômica, a questão política, tudo isso começa no mundo espiritual. Já começou, as forças começaram a se mover no mundo espiritual. Existem 2 exércitos que já estão batalhando e isso está aparecendo no mundo material. É só um reflexo aqui. Uma batalha que já começou lá em cima. E a nossa arma aqui embaixo não é pegar em arma, não é pegar em bomba atômica. A nossa arma aqui é oração. É oração. Que a maioria das pessoas não acreditam que tem poder. É oração. Porque através da oração nós invocamos as forças do bem. Vem um anjo matou 185 mil homens. Se Deus permitisse, matava toda a humanidade. Um único anjo. Por que fazemos o terço antes da Santa Missa? Para proteger tudo que vai acontecer ali. Quantas comunidades não fazem o terço? Ou se fazem nas coxas, como se diz. Aí dá problema com a música, dá problema na liturgia, aí derruba coisa lá no altar. Quem tu acha que está agindo ali? Ai, Marcos, mas aí já é demais, né? Tá falando que o demônio está durante a missa. Ele tá lá. Tá, e eu te digo, tá, porque eu sinto. Quantas vezes eu já sabia dizer, olha, vai acontecer um negócio. E acontecia um negócio ali, porque eu sentia a presença dele ali. Ele estava perturbando ali. Aquela comunidade não estava protegida. Não oraram. E às vezes se oram sem devoção, sem amor. Quantas comunidades não fazem o terço antes da Santa Missa? É o terço que protege a igreja. Foi dado ao terço, por Deus, esse poder. E as pessoas não fazem o terço. E Nossa Senhora diz, rezem o terço todos os dias. A Mãe do Céu pede, ela fala, ela diz, tem poder. Meus filhos, façam isso. A mãe não bota a gente no caminho errado. E a gente não faz. Não dou nem valor para o terço. Bom, é o que está acontecendo agora com a nossa sociedade. Para onde a gente está caminhando aí? Ó? Os filhos não ouvem a mãe. Então, se o teu comércio, voltando, ele está com problema, tu está identificando assim, nossa, mas não estão vindo, parece que está, às vezes pode ser, não ligado necessariamente ao planejamento estratégico que tu tenha montado. Imagino eu que antes de começar teu negócio, tu foi lá escrever um planejamento estratégico. Montou tudo aquilo lá certinho. E disse, não, a partir de, sei lá, antes de 2 anos, com 1 ano eu já vai estar no azul, né? Passei do 0 a 0. Já começou a entrar, comecei a pagar tudo certinho. Comecei agora a lucrar. Entrou, fez tudo certinho lá, toda a tua missão, visão, valores, tudo que a gente coloca lá, como é que vai ser o planejamento operacional, como é que vai ser meu plano de marketing, como é que vai ser o plano financeiro, tu fez certinho tudo, passo a passo. O que humanamente nos dizem para fazer. Tu vai numa orientação de um Sebrae, uma orientação de uma consultoria, ele vai te dar certinho, tu fez tudo aquilo lá. Mas está dando errado. Está dando errado. Tu olha e diz, mas eu fiz tudo certo e está dando errado. Estou indo nos canais, está dando errado.
É aquela coisa, até quando acontece com a gente, né? Tá com problema no corpo, a primeira coisa que tu pensa assim, é do corpo, é da matéria. Vou investigar com os médicos. Depois de muito investigar, não se acha a solução. É aí que está na hora de pensar, olha, eu posso estar no outro plano. E eu te falo isso porque, sim, eu vivo entre dois mundos. Desde que eu nasci, eu vivo entre dois mundos. Para mim, isso é uma vivência diária, de saber que estou entre dois mundos, não estou só em um mundo. As coisas me acontecem e eu te digo, pode ser isso, é espiritual. E se tu não abrir, atentar os teus olhos para isso, tu pode fechar o teu negócio. Ali onde está teu chamado, tu não vai seguir no teu chamado, porque tu não te atentou para isso. Ali pode estar acontecendo essa questão. Tá, Marcos, mas então quer dizer que... E aí, como é que eu vou solucionar isso? Tu tem que pensar o seguinte, tu não vai entrar num caminho para conseguir manter o teu negócio, porque é como se fosse, olha, eu estou lutando, vou fazer tudo que eu vou fazer aqui para manter meu negócio, para manter o meu dinheiro, para manter... Não. O trabalho, o teu negócio, seja lá o que tu fizer, é um meio para a tua santificação. Deve ser uma oração agradável a Deus, tudo que tu fizer. Então tu não deve te aproximar como aquele filho interesseiro. Não deve te aproximar de Deus como aquele filho interesseiro. Eu estou fazendo isso aqui para ganhar aquilo lá. Não. Aí você está fazendo totalmente... É melhor não fazer nada. Deixar fechar. Você se aproxima de Deus como filho que ama o Pai. É assim que você deve se aproximar. E aí, nessa aproximação, você vai receber o Espírito Santo de Deus. Junto de Jesus, ele vai te enviar o Espírito Santo de Deus. Como nos enviou ontem, na comemoração de Pentecostes. E o Espírito Santo de Deus, quando tu te deixar guiar por ele, totalmente por ele, ele vai te indicar o que tu deve fazer. Então tu vai começar a fazer modificações lá. E tu tem que te permitir, tu tem que ter coragem de deixar o Espírito Santo guiar a tua vida. Tu não pode querer ficar no comando. Como diz lá a música, não me lembro de quem é a música, que dizia que eu estava no leme Jesus a remar. Não, é o contrário, é Jesus no leme e tu a remar. Tu precisa aceitar essa condição. Porque senão tu pede ajuda ao céu, o céu vem te ajudar e tu diz, mas eu não largo o controle, é meu aqui. E aí o Espírito Santo vai começar a te guiar. Vai começar a te mostrar certas coisas. Certas coisas que tu está fazendo que estão te impedindo de conseguir, de chegar mais próximo de Deus, porque Deus é luz, Deus é perfeição, é pureza. Às vezes tu pode chegar e o Espírito Santo te falar o seguinte. E ele fala, e Jesus fala de uma maneira bem amorosa. Inclusive uma vez falou um pecado para mim de maneira bem amorosa. Ele não nos acusa, não é como o demônio, Satanás, Lúcifer, ele nos acusa. Ele pega aquilo e ele te acusa. E aquilo causa uma culpa, um medo, uma vergonha imensa. É o que ele faz. Mas na boca do Senhor não é assim. É gentil. Tu não te sente acusado, tu te sente chamado. É assim que tu te sente. Então pode chegar a um momento que o Espírito Santo te diga, que Deus te diga, que nosso Senhor Jesus Cristo te diga. E pode ser através até de uma pessoa, que as pessoas, o Espírito Santo age através das pessoas e diz, olha meu filho, tu está num pecado mortal muito grande e tu ama esse pecado mortal. E luz e trevas não se combinam. Enquanto tu não te renunciar a esse pecado mortal, pedir perdão, dizer, ó, não quero mais fazer isso, quero me afastar disso e andar no caminho, tu está nas trevas. E trevas e luz não se juntam. Não tem como. Então, se tu continua agarrado naquilo lá, e aí tem vários, vai dizer, olha, adultério. O homem pode adulterar? Ele pode adulterar, falando do homem ou da mulher. O homem pode adulterar? Pode adulterar, ele tem o direito de adulterar. A ele dá o direito de adulterar, de roubar, de matar, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, e esse é o legal da vida, o livre-arbítrio. Só que para cada coisa que tu fizer, tu vai colher. Há um julgamento. Tu sabia qual era a verdade. E ainda que tu não tivesse acesso à Bíblia, tu não tivesse acesso à tua consciência, Deus botou a consciência. Ele botou a consciência em nós, aquela coisa fica batendo ali, mas o que eu fiz não foi certo. Ainda que tu não esteja numa religião, tu sabe que aquilo que tu fez não foi certo.
E tu vai ser julgado pela tua consciência. Então tu precisa abrir mão disso. Dizer, eu não quero essas coisas aqui, eu me arrependo, eu vou pedir perdão e Jesus te perdoa de tudo. Acredita em mim, na hora que tu vai no confessionário, que o Pai diz que eu te perdoo os teus pecados e tu tá arrependido e tu tá disposto a lutar para não fazer mais, tu é perdoado. Aquilo é apagado. Aquilo é apagado. Começa a nascer a luz em ti. Tu começa a se transformar em luz. Agora, sendo transformado em luz, aquelas almas que circundavam ali, anterior à matéria, percebem que há luz lá. E vai começar a mudar. Elas começam a olhar diferente aquele lugar. Nossa, eu nunca tinha parado para ver esse lugar, eu vou entrar, vou dar uma olhada aqui, o que tem ali, o que estão vendendo, o que estão fazendo. Começa a acontecer isso. Tu, que por estar nas trevas, trevas atrai trevas. O que trevas gosta? Lugares escuros, lugares com cheiro ruim. Tu mantinha o teu lugar, às vezes, naquele fundão, assim. Quantas vezes eu passo e fico pensando, não cheguei a ir lá para sentir o que tem lá, mas aquelas meio que garagens de carro, que elas são muito escuras, elas são rebaixadas, elas são lá para dentro. A impressão que me passa naquilo é trevas, tem trevas ali. Eu nunca cheguei para sentir as almas ali, mas me parece trevas ali. Porque a treva vai atrair treva, tudo que é da treva. Então, o odor ruim, escuridão, lugar fechado, não circula ar, trevas atrai trevas. Também tem lugares que tu pode olhar e dizer assim, nossa, isso aqui tá tão arrumadinho, tão bonito. Uma vez eu fui, olhei um negócio, nossa, sentado aqui, uma TV, os funcionários, tal. Mas o Espírito me guiou e disse, Marcos, comece a rezar o terço da misericórdia. E eu comecei a rezar o terço da misericórdia, rezei, sem entender por quê, sabe? Eu estava rezando, não entendia, disse, mas esse lugar parece que está tudo bem, que está tudo tranquilo, não sentia nada. Depois que eu fui atendido pelo médico, eu compreendi por que eu deveria rezar o terço da misericórdia. Porque aquele médico que me atendeu, no procedimento dele, houve um toque que ele me fez no corpo de homossexualismo. Era um médico homossexual. Era o que ele era. E é óbvio que eu nunca mais voltei lá, né? Era isso que o Espírito estava querendo me mostrar. Entra em oração para te proteger espiritualmente do que vai acontecer nesse consultório. Eu aposto que todos lá dentro, os funcionários, os outros médicos, sabem da condição dele. Ele tem o direito totalmente, ele tem o direito de fazer o que ele quiser da vida dele. Todo o direito do mundo. Como eu disse antes, nós temos direito de tudo nessa vida. Mas lá na frente, vão chegar para nós e perguntar, o que tu fez da tua vida? E nem vai precisar perguntar, porque já vai estar tudo escrito lá. A gente não tem como negar. Porque todos carregamos as nossas dificuldades aqui. E tu precisa dizer para a tua dificuldade assim, tá, apesar de tudo isso, eu vou te abraçar com isso aqui, e mesmo assim eu vou levar a minha cruz. E eu vou procurar servir a Jesus. Então aquele homem que é adúltero, não, mas eu tenho muito amor para dar, então é por isso que eu tenho que ter várias mulheres. É uma cruz que tu tem que levar e dizer assim, olha, eu não consigo, mas eu vou lutar contra isso aí. E vou ter só a minha mulher. É o que ele tem que fazer. Não tem conversa. Tá entendendo? Assim como tem várias outras coisas, aquele cara que é corrupto. Onde tem um negócio, ele quer levar uma vantagem. É isso que ele tem que lutar. Senão, lá na chegada... Porque aqui o que o demônio vai dizendo? Não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Lá tu vai ver a acusação dele. O teu grande amigo que dizia que estava tudo certo, que está tudo bem, isso não é errado, continua, tá? Lá tu vai ver quem ele vai virar. Quem ele vira. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, nesse caso, onde ele me acusou, é terrível. A tua alma entra num desespero terrível quando ele começa a te acusar do teu pecado. Ele começou a me acusar, eu lembrei e comecei a pedir perdão. E ele teve que se afastar. Depois eu me confessei. É terrível.
Na hora que tu chegar de fazer a passagem lá, porque tu não te largou dessas coisas, é terrível, é terrível. E ainda eu nem penso, nunca vi como é que é a pena disso, de estar ou no purgatório, ou pior, no inferno. E nem quero ver. Desejo ir direto para o céu. Vou lutar, se Deus quiser, sempre para ir direto para o céu. Então, pensa comigo que às vezes as coisas que estão acontecendo no teu comércio têm ligação espiritual. E eu acredito que se tu ficou nesse vídeo até agora, tu concorda comigo. Ao ver também tantas pessoas que usam crucifixo no seu comércio, talvez tu seja um deles. Mas tu tem que ir um pouco mais adiante no estudo. Meu conselho é: estuda a tua fé católica cada vez mais para poder crer cada vez mais. Não fica só no que outros falam, naquelas pequenas conversas. Estuda mais. Estuda o catecismo, estuda a Bíblia. Entra em grupos da igreja que vão te fornecer mais conhecimento, te aprofunda sobre as coisas, para entender melhor, principalmente essa guerra espiritual que está se dando ao nosso redor. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus. Com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São José, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.